Olá, eu sou Maria Sampaio, mãe, quase médica e cientista, o que significa que eu engravidei dessa menininha aqui no meio da minha formação médica. E eu fiquei, na verdade, muito surpresa que eu estava grávida, porque até onde eu sabia eu tinha DIU de cobre. Mas, ao mesmo tempo que eu estava surpresa, eu também fiquei muito feliz naquele breve momento em que eu tinha acabado de descobrir a gravidez. E eu não tinha contado pra ninguém ainda, porque quando eu contei, toda essa felicidade acabou. Isso virou frustração imediatamente, porque as pessoas tratam você, quando você é engravida no meio da faculdade, como alguém que estragou a sua vida. Só que uma criança não estraga a sua vida ou a vida de ninguém que está em volta, independente de você precisar de um pouco de ajuda com a criança. Qualquer criança vai precisar das pessoas que estão ao redor dela. Isso é normal e crianças mudam sim a vida de todo mundo, mas isso é uma coisa muito boa. Ter a vida mudada pela Catarina é uma coisa incrível, mas eu só descobri isso muito depois de estar grávida. Eu descobri que estava grávida usando o DIU de cobre, mas como isso é possível? Bom, eu estava feliz, namorando, apaixonada e tudo mais. E aí, eu e o meu parceiro, Bruno, que também é um cientista, a gente compareceu a uma palestra sobre métodos contraceptivos e escolhemos juntos qual método contraceptivo que a gente ia utilizar, porque ninguém, nem eu, nem ele, queríamos ter filhos de jeito nenhum. Nem naquela época na faculdade e nem depois. As coisas mudam. E aí a gente foi na palestra e escolheu, falou, não, o DIU de cobre é a melhor opção. E ele foi comigo. A gente foi colocar o DIU de cobre, passou por toda a dor de se adaptar a esse método. Aí eu fiz o exame, ele tava lá direitinho no lugar dele. E tava tudo bem, tudo continuou bem por alguns meses. E aí a minha menstruação atrasou. Toda boa história começa com a minha menstruação atrasou, não é mesmo, Catarina? E aí eu comprei um teste de farmácia, joguei na minha mochila, fui pra faculdade, fiz o teste achando que não ia dar em nada, e quando eu olhei ali, 2 barras vermelhas. Tinha dado positivo. Como que é possível um teste positivo se eu tinha DIU de cobre? Depois eu descobri que tinha saído o DIU de cobre. Mas isso é outra história. E aí eu fui contar sobre a gravidez pro Bruno, eu disse que o teste era do positivo, que a gente ia ter um filho, e ele ficou muito preocupado. Ele me olhou com uma preocupação terrível. E depois eu descobri que essa preocupação que ele teve era de eu estar infeliz, de eu estar desesperada, de eu estar querendo me jogar da janela, porque ele tinha certeza que eu era uma pessoa que realmente não queria ter filhos. E eu era essa pessoa. Mas assim que eu vi o teste positivo, minha única preocupação era se ela estava bem. Eu não queria de jeito nenhum ouvir de algum médico que você era mentira. Eu não queria ouvir que ela era mentira. Eu não sei explicar esse sentimento que tomou conta de mim super mega rápido, mas foi o que eu senti. Então... Quer ir com seu papai? O papai. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que droga, se você é uma mulher e tá grávida e por algum motivo aquele não é o momento ideal, porque você não tem 35 anos e casou na igreja e tem um trabalho de carteira assinada e tem casa própria. Sempre que você é engravida e você não está nesse exato molde, é uma tragédia. E você é forçada a se sentir e se portar como se fosse uma tragédia. Então agora eu olho pra trás e penso, por que eu me senti tão mal de estar feliz? Eu tava feliz, a minha filha foi a melhor coisa que já aconteceu comigo. E pensando agora, até fazia sentido eu estar feliz. Eu tô terminando a faculdade, ele já terminou a dele, a gente já trabalha. Não é tão ruim assim engravidar em algum momento que não seja naqueles moldes da caixa. Então, qual é o momento ideal para ter filhos? Se você é médica, qual é o momento ideal para ter filhos? É durante a faculdade? Não, esse não pode ser, porque me falaram que não é. É durante a residência? Também me falaram que não é esse, porque daí você vai sobrecarregar seus colegas. Então é depois, lá com 40 anos, qual é o melhor momento para engravidar ao longo da formação médica? Qual é o melhor momento na vida de uma mulher, na vida de um homem? Gente, é tão multifatorial, métodos contraceptivos falham, as pessoas engravidam, as crianças aparecem nesse mundo, a gente tem que tratar elas e as mães delas da melhor forma possível, por favor. Então, como foi, né, tá grávida na faculdade? Nem um pouco fácil, nem um pouco tranquilo, vou falar pra você, mas primeiro,
se inscreve aí no canal, ativa o sininho, que é o que faz a notificação pra você, e dá o like, porque daí eu sei que você gosta desse tipo de vídeo, daí eu posso continuar fazendo eles. Então, vamos lá, grávida na faculdade de medicina, o que acontece? Em primeiro lugar, nada acontece. Você é obrigado a fazer exatamente o que qualquer aluno precisa fazer, que é assistir a aula, fazer as provas, comparecer na enfermaria, ver os pacientes e muitas vezes ficar em pé. Eu tinha que ficar em pé com muita frequência e a minha pressão foi lá para baixo durante a gravidez inteira, mesmo no início, o que me fazia desmaiar o tempo todo. Se eu ficava em pé mais de 10 minutos, eu com certeza ia começar a sentir tontura, teto preto, a vista escurecia e era bem provável que eu fosse cair se eu não sentasse em algum lugar. Então, aquela cena clássica do professor, paciente deitado e vários alunos em volta, isso é bem clássico da faculdade de medicina, e acontecia, mas no meu caso, depois de um tempo, eu aprendi a levar uma cadeirinha pra lá e realmente desmaiar nessa situação era um pouco menos pior do que vomitar nessa situação. Eu nunca vomitei na frente de um paciente, mas eu já saí correndo várias vezes para vomitar. Eu fui daquelas grávidas que vomitavam muito no início. Era um enjoo que eu não conseguia entender. Eu sei que toda grávida reclama de enjoo, mas era terrível mesmo. Essa parte me fazia repensar tudo, de verdade. Outros aspectos de estar grávida na faculdade, tem uns aspectos interessantes. Por exemplo, eu tive aula de pediatria grávida. A professora me chamou lá na frente, teve uma foto bonitinha, deu lá, barriguda, com a aula de cuidados com o recém-nato. Foi interessante. E outros professores também me chamavam lá na frente só porque eu acho que era engraçado. Por exemplo, um professor de neurologia que estava falando sobre coluna e o que estraga a coluna. Obviamente, Catarina é uma coisa que estraga bastante a coluna das pessoas. E também aconteciam esses momentos, as pessoas elas ficavam bem interessadas em mim e em conversar com a barriga. E se você quiser saber um pouco mais sobre por que conversar com a barriga não é uma coisa tão legal assim, vê lá o meu outro vídeo que é sobre gravidez. Principalmente se você tá grávida, corre lá, porque as dicas são muito mais práticas do que você deveria fazer. Porque estar grávida e ser uma quase médica te dá muitas vantagens em termos de adquirir informação de qualidade para o que você vai fazer em relação ao seu corpo, em relação a essa criança. Isso foi muito positivo, poder aprender essas coisas junto com a formação médica, né? Eu aprendi a ser mãe e médica muito ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa interessante. Um outro ponto interessante é que eu não gostei nem um pouco de estar grávida. E eu não gostei emocionalmente mesmo. Eu não sei o que estava acontecendo com a minha cabeça ao longo da gestação. Eu fiz psicólogo para tentar melhorar um pouco isso. Eu tinha muitas crises de ansiedade, eu não conseguia dormir. Quando eu dormia, eu sonhava que eu ia pro hospital e o médico dizia pra mim que era tudo mentira, que não tinha nada dentro da minha barriga, que não tinha bebê nenhum. Mesmo quando ela nasceu, eu fiquei muito impressionada que saiu uma criança de dentro de mim. E as pessoas diziam que eu ia sentir falta da barriga, diziam que a gravidez passa muito rápido. A gravidez, pra mim, não passou muito rápido, a gravidez passou muito devagar. Cada dia foi difícil demais, foram 40 semanas de maratona pra esperar essa criança chegar. E com todas as dificuldades de ser mãe, eu não sinto falta de estar grávida, eu não queria voltar a estar grávida. É muito melhor ter ela nos meus braços, saber que ela tá aqui, saber que ela tá bem, que ela tá nesse mundo. Eu sei que esse mundo é muito perigoso e um pouco tenso de viver, ainda mais nos tempos que a gente tá vivendo agora, mas eu prefiro ela aqui, onde eu posso pelo menos ver ela sem ser em preto e branco, porque ultrassom 3D é muito caro. E ela sempre se escondia atrás da placenta, então não tinha muito como ver ela, só vi depois que ela chegou. E uma outra e última coisa é que eu e o Bruno, eu vou deixar o Instagram dele aqui, vou deixar o meu também, porque você precisa seguir a gente família muito fofinha. E aí, no processo de se tornar uma família muito fofinha, a gente cresceu muito como casal. É verdade que mesmo antes de engravidar, a gente já era loucamente apaixonado um pelo outro, a gente já queria ficar junto, mas mesmo a gente não querendo ter filho, esse processo de estar grávida, esse processo de aprender a ser pai e mãe, foi muito enriquecedor pra gente. O Bruno, ele entendeu que ele ia ser pai e ele não queria ser meio pai. E isso é bem claro pra mim. Ele aprendeu muito essas coisas de gravidez, de amamentação, ele queria saber tanto quanto eu para que quando a necessidade chegasse, ele achava que os dois sabendo tudo seria muito mais fácil. E de fato foi. E em termos de casal, é óbvio que
um casal é obrigado a passar por situações nada glamourosas, nada românticas, nada interessantes quando você tá numa gravidez, né? Você tem que ir comprar enxoval, ir comprar objetos que você antes nem sabia para que serviam, tipo bebê conforto. Outros objetos que até hoje a gente não sabe para que serve, tipo coeiro, mas quando você tá grávida falam pra você que você precisa e você acredita. E passar por essas situações em casal, lembrando agora, é uma delícia, porque nada une mais um casal do que passar por um perrengue juntos. Então, na minha visão, é muito importante que a pessoa que está grávida tenha o seu companheiro ou companheira do lado, investido de verdade na gravidez. Quando a gente está grávida não tem jeito, a gente fica buscando o máximo que a gente pode sobre esse assunto, né? Porque não dá para ignorar que tem um filho acontecendo na nossa barriga. Mas não deveria ser possível de ignorar também para esse pai, né? Eu acho que é sempre muito positivo quando o pai aprende tanto quanto a mãe. Porque com todas essas informações, quando a criança chega, a diferença de conhecimento entre o pai e a mãe, quando ela não é tão grande assim, isso facilita muito a divisão de trabalho, isso facilita muito com que essa mãe consiga um pouco mais de equilíbrio emocional. É claro que equilíbrio emocional não depende só disso, né? A gravidez é um momento de grandes altos e baixos, de muitas diferenças entre uma mulher e outra. Não existem duas gravidezes iguais. Então, deixa aqui no comentário como foi a gravidez pra você, se você realmente não gostou de estar grávida que nem eu, e se você sentiu saudade da barriga, se a gravidez demorou pra passar pra você. Pra mim foi realmente 39 semanas de maratona, mas não necessariamente isso aconteceu com você. Não dá pra descrever como vai ser a gravidez de outra pessoa, só dá pra descrever como foi a minha. E é isso, tchau e até a próxima!